Alisson, Perfeito. deu certo. Fala, Felipe. Tudo bem, cara? Boa noite, tudo bem? Beleza? Tudo jóia? Todo mundo tá aí ouvindo a gente? Que ótimo. Quase a gente se desespera, mas deu certo. Chega para mim, por favor, aqui a iluminação, para cá um pouco. Como é que você tá? Tudo bem? Trabalhou hoje o dia todo na videochamada, você falou? Pois é. É estranho aí não tá funcionando mais recursos no computador do que no celular, né? Mas eu não sou um cara da tecnologia, não. Eu só obedeço. Mandou trocar pro celular, eu troco. Faz parte. Então, pessoal, esse é o professor Dr. Felipe Burri dos Anjos, tá? Ele é especialista aí em FAP, utiliza a FAP no seu consultório, psicoterapia analítica funcional. Não está conseguindo me ouvir? Cara, tô mexendo no... Tenta aumentar o volume do celular. Agora cortou, agora eu que não te ouço. Agora voltou. Agora voltou seu som para mim. Voltou? Voltou. Pessoal, então comenta aqui rapidinho. Vocês estão vendo a gente bem? Estão ouvindo bem? Dá um ok para mim, só para a gente poder dar início. Estão vendo e ouvindo a gente bem? Dá um ok aí no comentário, por favor. Estamos em 32 pessoas aí. E eu vou pedir para vocês, compartilha. Vai ser uma live muito rica, então, por favor, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, ó. Clica em encaminhar para o direct dos seus amigos, pessoal da faculdade, pessoal do grupo de psicologia. Então, clica, envia lá para a gente conseguir ter o máximo de alcance possível, para a gente passar o máximo de conteúdo que a gente puder aqui para o máximo de pessoas possível também, tá? Então, vamos lá, Felipe. Seja bem-vindo ao Psicologia Comportamental 1, aqui o canal do Instagram. Você já é professor dentro do curso DAC, Descomplicando a Análise de Comportamento. E hoje é a primeira vez que a gente está falando aqui junto ao vivo, né? Eu sempre deixo livre, eu costumo dizer isso, para os entrevistados se apresentarem, né? Então, alguns preferem uma apresentação mais formal, outros mais informal, então fica à vontade para se apresentar aí para o pessoal. Bem, amigos da internet, Psicologia Comportamental 1, Alisson. Eu sou o Felipe, eu sou psicólogo clínico, tenho uma especialização em análise comportamental clínica pelo IBAC, onde eu também sou professor e supervisor. Tenho também e sou psicólogo clínico, né, desde formado, né? Tenho também um mestrado e doutorado em psicologia do trabalho, tá? E sou professor na faculdade de administração do CEUB também, tá? Já dei alguns cursos de extensão também na área da clínica, né, como intervenção em crise para suicídio, como habilidades sociais de comunicação, né? Estamos montando um aqui, né, com o Alisson sobre depressão, né, que vai ser lançado em breve, né, Alisson, por aqui. Isso. Excelente. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre FAP. Vocês já viram aí o Felipe se apresentando. Ele manja muito de FAP, tá? Então, mais uma vez eu queria te pedir, envia o link aí para o pessoal que estiver nos seus grupos. Manda aí, vamos tentar ter chamar o máximo de pessoas possível. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar, tá? E para a gente começar, Felipe, eu queria te perguntar assim, né? Para quem ainda não conhece a FAP, o que é a FAP e qual que é a proposta dela? A FAP é um ramo moderno da terapia comportamental, que tem como base, né, o behaviorismo radical do Skinner, como base filosófica, né, o behaviorismo radical do Skinner, tá, aqueles conceitos importantes que ele traz, mas que enfatiza as relações terapêuticas, a relação terapêutica, né, ali, aquelas contingências ali daquele momento, né, eu gosto muito do subtítulo do livro 1 da FAP, né, que é o Kohlenberg et Say, os autores que criaram esse referencial teórico, né, colocam que a FAP, né, Functional Analytical Psychotherapy, ou psicoterapia analítico-funcional, construindo relações terapêuticas intensas e curativas. Então, acho que representa bem, né, um pouco o lema, né, do que é a FAP, a gente trabalhar essa relação terapêutica. Não é aquela terapia onde o terapeuta é neutro, ou ele fica calado o tempo todo, só ouvindo, né? Ou isso não tem assim, isso não representa intensidade, né? Então a gente trabalha a partir dessa relação terapêutica. A postura do terapeuta FAP é bloquear a esquiva do paciente,
Quando a Sai, eles ressaltam que a maior parte dos problemas da humanidade são comportamentos mantidos por reforço negativo, né? E então, cabe a gente, terapeuta, estar bloqueando a esquiva do paciente. No entanto, a esquiva, né, como é um comportamento, ou seja, se ela existe, é porque tem uma função, né? Nenhum comportamento existe sem função, né, Elisa? Então, ainda mais se ela é repetida, aí que a função está mantendo aquele comportamento ali. Então, a gente tem que bloquear a esquiva, ao mesmo tempo compreendendo, né, o que está a esquiva, respeitando a esquiva. Tá? Porque se você bloqueia a esquiva de uma vez, a pessoa simplesmente não volta mais à terapia. Fica aversivo demais. Né? Você joga, é o que eu falo de terapia de choque. Né? Terapia de choque, assim, um exemplo meio tosco, né? Mas a pessoa tem medo de barata. Então você fala, vem aqui nesse quarto aqui para a gente trabalhar. Abre a porta do quarto, está lotado de barata. Você empurra a pessoa para dentro e fecha a porta do quarto. Né? A pessoa fica em contato com aquele monte de baratas assim, então ela vai ficar em desespero, ela desmaia, ela acorda, ela desmaia, ela acorda, ela desmaia. Uma hora ela para, né? Porque a barata não tem dente, não tem ferrão, não tem veneno. Né? Então, assim, né? Pode até ser o caso da pessoa sair dali sem fobia de barata mais. Mas ele nunca mais olha na sua cara. Então, ó, essa caricatura, né, do que seria uma terapia de choque. Né? Então, a gente não vai fazer esse tipo de coisa, né? Muito aversivo ali. Então, o bloqueio da esquiva ele tem que ser gradativo à aquisição de repertórios de enfrentamento, né, que a gente vai desenvolvendo por meio da entrevista, né, e do contato que a gente tem com a pessoa no consultório. Né? Eventualmente, né, a gente bloqueia um pouco mais a esquiva, eventualmente a gente não é fazer vista grossa, né, mas é aceitar a esquiva. Né, ele também caminhar junto com a pessoa, né, pela esquiva, né, dar a volta para se sentir mais confiança, mais acolhimento, tal, voltar e bloquear de novo a esquiva, né, e tentar trabalhar assim. Um caminho a moeda de troca, né, que a gente tem para bloquear a esquiva, já que o bloqueio da esquiva lança a pessoa em uma contingência aversiva, né, a moeda de troca que a gente tem para bloquear a esquiva e manter o tratamento funcionando é o vínculo que você tem com o seu paciente. Né, que é o rapport, vínculo, ou o nome que você queira dar, né, esse tipo de relação, né, que você tem com o seu paciente. A partir do momento que você tem um vínculo forte, grande, né, você bloqueia a esquiva, ele acha ruim, mas ele volta na terapia. E se o vínculo fosse desgastando, aí a gente passa a bloquear um pouco menos a esquiva. Né, fazer muito mais um trabalho de audiência não punitiva, de acolhimento e validação, né, tudo para poder reconstruir o vínculo e poder usar esse vínculo depois. Tá? Eu gosto muito de falar que você não tem vínculo com o seu paciente porque você é brother dele. Tá? Não é uma relação de amizade. Tá? É uma relação profissional. Né? Então, você tem vínculo para usar o vínculo. E você vai usar o vínculo na hora de bloquear a esquiva do paciente. Né? Assim você vai avançando. Né? Ali, porque a pessoa naturalmente iria se esquivar da situação, né, daquilo. Mas essa esquiva mantém, né, uma série de problemas ali dentro. Então, o público-alvo da FAP é pessoas com problemas de relacionamento e comunicação, né, de maneira geral. Isso abrange uma gama significativa de pessoas. Né? Seria um pouco, né, da FAP, não sei. Né? Fazer uma pergunta aí para te dar continuidade. Sim, claro. Então, o pessoal já vai entendendo aí o que é a FAP, Psicoterapia Analítica Funcional, e a proposta dela, o público para quem mais ela é direcionada. Né? A gente sabe que a FAP utiliza o que a gente chama de CRB ou CCR, são comportamentos clinicamente relevantes. Né? E eu vejo que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que exatamente eles são, como utilizar eles. Então, assim, se você puder falar para o pessoal o que é o CRB, o que são os CRBs, né? E se existe algum outro fator que a gente pode utilizar para analisar a relação terapêutica, né? Além dos CRBs, do que está acontecendo, ou tem alguma outra métrica, a gente utiliza só os CRBs, eles são suficientes? O que quer dizer CRB?
Vou começar, vou botar 3 conceitozinhos antes, não sei se todo mundo aqui tem familiaridade com o behaviorismo radical e com a FAP também, né? Que são conceitos importantes para o terapeuta FAP, que é o conceito de reforço, em primeiro lugar, né? Que são consequências que aumentam ou diminuem a probabilidade futura de ocorrência daquela resposta, né? Então, o conceito de similaridade funcional entre ambientes, tá? Que ambientes diferentes, tem às vezes a pessoa apresenta o mesmo comportamento em ambientes diferentes, né? Por quê? Porque naqueles ambientes tem uma função semelhante, né? Que aquele comportamento vai atender, né? Isso ajuda a gente a estar identificando, né, na terapia, comportamentos que ele tem fora da terapia, né? Porque né, tem semelhanças nesses dois ambientes, dentro da terapia e fora da terapia, né? E a pessoa pode estar apresentando o mesmo comportamento nessas duas. E o comportamento de generalização, o conceito de generalização, né? Que é um comportamento aprendido na terapia, ele pode ser reproduzido em outros ambientes também, tá? Então, em cima desses conceitos, a gente vai tem as 5 regras da FAP, né? Que a gente vai identificar os CRBs ou os CCRs, né? Como você falou, que são CRBs do inglês, né? Clinical Relevant Behavior, que ou comportamentos clinicamente relevantes. A FAP, ela traz essas classificações que ajudam o terapeuta a estar pensando a terapia, tá? E atuando consequentemente, né? Então, a pessoa emite muitos comportamentos, né? E quais desses comportamentos todos que ela está emitindo, né, são relevantes, tá? Para a gente na terapia, né, numa sessão. Então, os comportamentos clinicamente relevantes são divididos em 3 categorias, né? Os CCRs 1, 2 ou 3. Né? Os comportamentos clinicamente relevantes da categoria 1 são aqueles comportamentos relacionados à queixa que o paciente traz. Por exemplo, se a queixa é timidez, né? E essa timidez traz problemas, né? de relacionamento ou de privações, carências, né? Ou outras coisas nesse sentido. Problemas de trabalho, outras coisas assim. Então, a pessoa apresenta esse comportamento, que o comportamento relacionado à timidez, né? Dificuldade de se expressar em público, medo da avaliação dos outros, uma ansiedade, né? Nesses momentos tem que encontrar com pessoas e se expor e tudo mais, né? Ela vai apresentar esses mesmos comportamentos dentro da terapia, porque há similaridades funcionais entre o ambiente, né? A gente está interagindo com o paciente, assim como ele vai interagir com outras pessoas, né, no ambiente natural dele, né? Então, se ele é tímido lá, ele vai ser tímido aqui também. Ele vai apresentar o mesmo comportamento, né? Lá e aqui. Tá? Então, a partir do momento em que ele tem algumas dificuldades de se expressar comigo, no consultório, né, isso é um comportamento clinicamente relevante desse caso, né? Porque é justamente um dos problemas que ele tem do lado de fora, né? Se abrir com pessoas, se expressar, né? Trazer um retorno desse sentido, né? Assim. A categoria 2, né, dos CCRs, os comportamentos clinicamente relevantes, que são relacionados a tentativas de solução da queixa. Tá? Então, tudo aquilo que ele faz para tentar, por exemplo, ele vir para a terapia e se expor, se abrir, falar coisas que ele nunca falou para ninguém. A gente ouve muito isso no consultório, né? Vou te falar um negócio que eu nunca falei para ninguém. Quer dizer, segredos, né? Essas coisas. Então, seria um exemplo disso, né, Ali? Ou de outras formas que ele teria de estar se expondo para mim, né, naquele ambiente, poderiam ajudar, né, ele a trabalhar, por exemplo, por meio da generalização, né, e se expor melhor fora também, né, posteriormente. E os comportamentos clinicamente relacionados a fazer análises funcionais, a categoria 3. Né? A gente tem que estar fornecendo interpretações de variáveis que afetam o comportamento do paciente para que ele possa aprender a fazer esse tipo de coisa também. Né? E não depender da gente, né? Para estar fazendo essas análises, ganhar uma autonomia para poder conseguir gerenciar os problemas da vida, os conflitos que ele está se expondo. Né?
Excelente. Então, todo atendimento é feito utilizando a FAP, vai sempre levar em consideração esses três CRBs ou CCRs, porque o foco dela está na relação terapêutica, né? Exatamente. Você acha que existe algum CCR4, alguma outra forma de classificar alguma coisa ou não? A gente usa os três e tá joia. São classificações que orientam a gente, né, na terapia. Então, a pessoa às vezes chega, fala, nem sempre o caso vem muito bem mastigado para a gente, né? Às vezes é Uhum. a mastigação, de entender o caso, digerir o caso, né? Então a gente fica meio perdido e pensa assim, não, quais são os comportamentos que são de fato relevantes aqui? Em que eu tenho que prestar atenção? Como é que eu tenho que trabalhar esse tipo de coisa? Tá? Celular para carregar, como eu não estava esperando, né? Fazer no celular Uhum. esse tipo de coisa. Tranquilo. A live. Opa. Acontece. Ficou meio torto, mas vai. Pelo menos está equilibrado, né? Aqui em cima do fio. Então, Então, nem sempre o caso vem mastigado, mas exato. a gente Então, consegue utilizar um norte, né? exatamente. Então, ficam essas orientações que a TAP dá, né? Vamos identificar esses comportamentos, tá? Para a gente poder trabalhar, para a gente poder né, não ficar aquela coisa da pessoa vir, fala e vai embora, né? Ou não é igual falar com um amigo ou desabafar com um padre, ou não é esse, né, o objetivo da interação que a gente tem na terapia, né, ali no consultório. Uhum. Então, a gente vai estar com essa orientação, né, para estar guiando os casos. E aí tem até Certo. outras, as classificações podem aumentar de repente, né, de coisas. Relacionadas aos comportamentos do paciente, são esses, né, que a gente tem. Perfeito. Existem algumas habilidades específicas que você acredita que um psicólogo precisa desenvolver para atender utilizando a FAP? Cara, acho que habilidades sociais são sempre muito boas, né, para você estar desenvolvendo ali. Afinal de contas, a gente vai estar explorando a relação terapêutica. Então, você ter não só habilidades para ouvir, habilidade para falar, habilidade para bater boca, habilidade para fazer DR, né? Ali, eu tenho pacientes que chegaram no consultório e falaram, porque eles fogem de DR, né, nos relacionamentos íntimos. E eles estão reclamando dos relacionamentos. Né? E como é que eu resolvo isso? Eu falei, fazendo uma DR, né? Mas tem que fazer bem feito, né? Então tem que aprender a fazer esse tipo de coisa, né? E a gente aprende treinando. Né? Ninguém aprende a nadar fora da piscina. Né? Você vai aprender dentro da piscina. Né? Então você tem que aprender na relação terapêutica ali, né? Algumas coisas assim. Habilidades de entrevista também, né? A principal ferramenta de trabalho do psicólogo, né? Então pode ser um caminho interessante. Eu tenho um curso também chamado Exercícios Clínicos para Bombar Sua Terapia. Né? São exercícios de coleta de dados e de intervenção que eu gosto de aplicar no consultório. Né? Então, de repente, né, já uma série de habilidades que você tem a mais para estar interagindo ali com o cliente, sensibilizando ele dentro de algumas coisas, orientando ele, né, para algumas coisas. Porque não basta falar da boca para fora a orientação, né? Tem que ser feita de uma maneira sensível, que toque a pessoa, né, que de fato resulte, né, numa mudança de comportamento dela depois. Excelente. Então, são habilidades assim que a gente precisa desenvolver. É interessante, né? A gente analisa tanto o comportamento do cliente e às vezes eu vejo pessoas que esquecem de analisar o próprio comportamento, né? Como eu consequencio a fala de alguém, como eu me Exato. porto, às vezes não falou nada, mas fechou a cara, acabou punindo. Então, acontece isso, a gente precisa treinar e, na verdade, ser modelo. Ainda mais falando de habilidades sociais, né? Então, Isso. a gente precisa trazer isso para os nossos clientes mesmo. Então, anotei aqui habilidades sociais, habilidades de entrevistas, né? Então, elas são essenciais aí para quem vai utilizar a FAP, tá? Isso. E eu queria trazer aqui para você, quais as técnicas que a FAP utiliza que são características da FAP e, na verdade, você utiliza mais no seu consultório? Eu sei que vai variar de cada demanda, né, de cada caso clínico, mas quais as técnicas você poderia trazer e explanar um pouco para a gente? Tá. Então, são técnicas que explorem, né, as contingências da relação terapêutica. Tá ali. Então, trazer de alguma maneira esse problema para cá, né, para a relação terapêutica. Então, o caso da menina que fugia das DR com o namorado porque, né, tinha medo de terminar, no fundo, a relação. Né?
Então, eu fui identificando, né, esse tipo de coisa, ao mesmo tempo que a gente vai criando um vínculo, coletando dados, né, perguntando de outros momentos ou ambientes onde ela viveu esse tipo de desconforto, né, Uhum. para poder, então, discussões com os pais, ou discussão no trabalho, na escola, ou na faculdade, ou, né, então, e também fui trazendo isso para dentro da terapia, né, ali. Perguntei se ela já teria né, alguma coisa da nossa relação, né, que desagradasse ela ou que pudesse ser diferente e que ela não expunha por medo, né, de me magoar ou né, de ouvir uma opinião minha ou alguma coisa nesse sentido. Seria um momento de eu poder, por exemplo, trabalhar esse comportamento clinicamente relevante dela, né, quando o Uhum. problema dela, né, estou trabalhando aqui. Eu começo trabalhando com ela assim, para que ela possa resolver esse problema, ganhar confiança em como resolver esse problema e aí levar para fora do consultório, né, formas de estar resolvendo esse tipo de problema também. Né, algumas pessoas têm dificuldade com o término. Né, então, eles vêm para a terapia, faz alguma... Né, tem lá o ganho que a terapia traz, mas não consegue terminar a terapia. Né, assim como eles não conseguem terminar relacionamentos, né, do lado de fora ou tudo. Né, então, eu lembro de um caso onde eu percebi isso, né, e eu entendi que, para finalizar o último objetivo terapêutico nosso ali, eu não podia terminar a terapia pela pessoa, dizendo, olha, minha avaliação é que você está muito bem, né, caminhar para ter alta e tudo mais, né, ou o que você... Né, que já aconteceu em outros momentos. Né? Mas, ao invés disso, eu ficava tentando criar um contexto na relação terapêutica onde ela pudesse falar sobre isso, né? Ela pudesse pensar sobre isso e até mesmo comunicar, né? Tá na hora de terminar, né? Esse tipo de coisa. Nessa relação aqui, não né? de maneira amistosa, né? E terapêutica e tudo mais. Até mesmo técnica, assim, como a pessoa tem muita dificuldade de pedir ajuda, de se expor, né, um certo desconforto, né, uma dificuldade dela ali. E aí lá para as tantas na terapia eu percebi que ela é meio friorenta, né, essas pessoas que gostam de um ambiente mais quente, né, temperatura mais alta, né, ali. E aí eu botava o ar condicionado no mínimo, né, ali, que era por quê? Para que ela pudesse sentir o desconforto e pudesse expressar esse desconforto para mim, né? Coisas simples assim, do tipo, diminui muda o ar-condicionado, por favor, desliga esse troço que eu não aguento mais, né? E aí eu ia atender de prontidão, né? Porque justamente para poder dar essa confiança, né? Para ela, de que ela pode pedir de novo, de que ela pode atuar de novo, né? Então, aos poucos, ela ia aumentando, né, esse repertório de estar se expressando, de estar pedindo de maneira mais apropriada, de estar... Então, a gente começa, às vezes, em pequenas unidades, né, do comportamento que estão acessíveis ali, dentro do consultório. Né, e depois vai trabalhando para poder generalizar, desenvolver mais esse repertório e generalizar ele para outros ambientes. Então, parece muito fácil, né, chegar no consultório e pedir, diminui o ar-condicionado, por favor, ou muda esse negócio. Né? Mas para algumas pessoas isso já é difícil. Né? Agora, imagine essa mesma pessoa que já é difícil para ela isso, né, chegar num ambiente de trabalho e reclamar do chefe ou pedir para um subordinado que é autoritário, que é meio agressivo, né, para que ele se comporte de outra maneira, ou reclamar para um parceiro, né, marido, mulher, namorado, sei lá, né, alguma coisa nesse sentido. Né, então, você vai percebendo pequenas unidades, né, que ela apresenta daquele comportamento e eu posso apresentar uma consequência para aquele comportamento diferente da consequência que normalmente ela consegue em outros ambientes fora. Né? Tá? Justamente porque eu tenho mais controle da relação terapêutica. Né? Sim. E como é que você trabalha para generalizar isso, né? Considerando que você tem mais controle, considerando que você entende o que você está fazendo, você está sendo técnico ali na hora de consequenciar o comportamento dela ou a fala. E como é que você... Qual o cuidado, né? Porque imagina, se ela vai conversar com outra pessoa é extremamente bruta, agressiva, rejeita. Tá. Então, assim, primeiro eu trabalho na relação terapêutica comigo, né? A partir do momento que ela começa a melhorar, eu começo a reforçar esse comportamento. Com elogios, com reflexões de como ela consegue mudanças, né, na nossa relação por meio desse tipo de comportamentos novos, de comunicação.
Depois a gente começa a conversar sobre relações que ela teve ao longo da semana. Com o chefe, com o pai, com o amigo, com fulano, com ciclano. Né? E aí eu começo a pensar, mas você conseguiu se expressar lá? Você conseguiu, né, pedir? Conseguiu fazer? Qual foi mais fácil, mais difícil fazer isso? Né? Eventualmente ela se depara, eventualmente não, frequentemente ela vai se deparar com isso, né? Ela fala com alguém do lado de fora e a pessoa reage, né, de maneira agressiva ou da maneira como costumava reagir antes com ela, né? E que não era agradável para ela. E aí eu tenho que trabalhar com um vínculo na terapia, dizer, apesar de ter sido ruim, a experiência foi muito terapêutico, né? Você precisa insistir mais, você precisa melhorar mais, desenvolver mais, aprimorar mais esse repertório para poder ter resultados melhores com ele. Né, Eli? Então, e a gente só vai conseguir praticando, e é isso mesmo, tem que se expor. Eu gosto muito da ideia de desafios terapêuticos, né, que é um lance que eu nomeei no meu consultório. Né, a gente identifica o problema junto com o paciente, né, identifica isso melhor na relação comigo. Aí eu falo que ela tem que se expor a desafios terapêuticos. Né? Às vezes eu consigo pensar num desafio e botar para ela. Por exemplo, essa semana você vai falar com o chefe tal coisa, ou você vai escrever tal coisa na internet e ver se tem likes ou não tem likes, se expor um pouco mais assim. Tá? Outras vezes eu jogo para a pessoa mesmo. Falo, ó, pensa aí, né, ao longo da semana, tem que né, se expor a algum desafio terapêutico, alguma coisa que você se exponha e que ajude você a crescer nesse ponto, né, Kiko? Então, tipo a piscina. Você precisa mergulhar na piscina, né? É um desafio terapêutico. Mergulhar na piscina para aprender a nadar, né? E o desafio o que é terapêutico, nem sempre, para não dizer na maioria das vezes, ou quase nunca, é prazeroso. Tá? Então, por exemplo, quando você é passivo, né, e começa a se expressar de maneira mais assertiva, as pessoas acham ruim, porque você vai estar botando limite nelas. Né? Porque você vai estar fazendo coisas que antes elas mandavam e desmandavam, e você agora não dá mais fazer isso. Né? E aí isso pode iniciar um conflito. Conflitos são desgastantes, mas é terapêutico. Porque a gente está rompendo com um padrão que atrapalhava ela. Né? E a gente não está buscando prazer, simplesmente. A gente está rompendo com o padrão. Em médio e longo prazo vai ser muito bom para ela esse tipo de coisa. Mas no curto prazo, né, o que é terapêutico às vezes é ruim. Né? Quem tem medo de apresentação em público, tá? O que é terapêutico? Subir num palco e falar com todo mundo. Aquilo que é terapêutico, né? Claro, com apoio moral, com treinamento antes, com planejamento, com técnicas, com um ensaio anterior. Tudo isso é importante, né? Para melhorar o desempenho da pessoa lá. Né? Eu não vou jogar ela para os leões, né? Eu não vou jogar ela numa sala cheia de baratos e fechar ela simplesmente lá, né? Para fazer aquela terapia de choque, né? Que a gente estava falando. Mas, no fundo, é isso. É bloquear a esquiva da pessoa. É expor a pessoa àquele ambiente onde ela não gostaria de estar se expondo, mas da maneira adequada e preparada, né, para aquilo. Excelente. Então, a gente vê que sempre parte do consultório, né? De como as coisas acontecem no consultório. Tanto com o que ela traz, com como você consequencia. E, às vezes, utilizar, como você falou, né? Faz uma postagem nas redes sociais, faz uma exposição, vamos ver. Independente das pessoas super aprovarem o cliente ou não, você vai estar ali validando a tentativa, né? A priori, validando a tentativa. Até que ela se sinta mais à vontade para isso, né? Então, a respeito de generalização, então a gente segue uma forma um pouco mais gradual também, né? A partir do consultório, em pequenos aspectos da vida dela, até que ela consiga ter autonomia nessa área e então, fazer isso. O ideal é sempre começar da menor unidade comportamental possível, né? Para que a pessoa tenha sucesso, né? Em primeiro lugar, como é muito simples e fácil, é a menor unidade possível, ela tenha sucesso e vai ganhando confiança e repetindo e tentando mais, né? Aí você vai ampliando a complexidade, a dificuldade, a duração, a intensidade, né, até que ela possa se expor a grandes desafios no futuro, né, e se sentindo mais confiante e qualificada para isso. Excelente. E a FAP, ela tem alguma limitação? Tem casos que são mais indicados para se utilizar a FAP? Se utilizar ela em qualquer caso? Quais são o alcance assim, da psicoterapia analítica funcional? Não, todo referencial teórico tem limites, né? O referencial teórico é um recorte no meio da realidade.
né, onde a gente né, delimita conceitos, princípios e né, entende a realidade daquela maneira. A realidade é um negócio muito mais amplo, né, e complexo. Então, com certeza, tem casos que podem ser mais adequados com outras abordagens. Né? Por exemplo, a ACT, né? Ou o TBT, ou, sei lá, outras abordagens quaisquer, né, Aline? É bom a gente conhecer, né? É bom a gente ter recursos, né? Quanto mais recursos a gente tiver, melhor. Então, não só um único referencial, às vezes, mais recursos, porque recursos eventualmente falham ou não se adequam naquele momento, se aplicam um outro. Mas a gente tem que ter um nível de especialização também, né? Que é um envolvimento maior com um certo recurso, né? E até então, se chegar uma pessoa no meu consultório e não for adequado aplicar a FAP nela, eu vou ver se eu tenho recursos para estar ajudando ela. Não tendo recursos para ajudar ela, eu vou encaminhar ela, né, para outras pessoas. Não existe, né, receita de sucesso, né, fórmula mágica, essas coisas. A FAP também não é uma dessas. É um belo recurso. Eu sou terapeuta FAP, acho maravilhoso esse recurso. Me dá um leque muito amplo de opções para estar trabalhando, né, e ajudando as pessoas a superar dificuldades que elas possam estar enfrentando, né, na vida delas. E muito coerente se a gente pensar com momentos de Covid, né, esse apocalipse em câmera lenta que a gente vem vivendo, né, as formas de se relacionar com as pessoas mudaram demais. Né? A gente agora se relaciona por meio virtual, tá? Principalmente, né? Inclusive para trabalhar, né? Para poder socializar, para poder entretenimento, diversão e até relacionamentos íntimos, né? Eles estão muito mais em outras plataformas do que no mundo presencial agora. Então, isso faz com que as pessoas tenham que enfrentar obstáculos que elas não enfrentavam antes. Né? Algumas pessoas têm dificuldade com esses novos obstáculos. Eram especialistas, às vezes, na realidade antiga, presencial, né? Mas, às vezes, numa nova realidade, onde o presencial é muito menor do que o virtual, as pessoas podem ter dificuldades para isso. Tá? Então, pessoas, por exemplo, que tinham dificuldades com esse tipo de interação, mas com a pandemia vieram para o consultório virtual, porque não estão mais no meu consultório presencial. Né? Então, começa com dificuldade, começa assim, que daqui a pouco está rendendo bem pra caramba a terapia. Né? Já ganhou, se habituou à tecnologia, à ferramenta, né? A um novo contexto, né? Porque aqui, lá no consultório, eu garanto a privacidade e o sigilo. Né? No ambiente virtual, eu garanto só na minha casa. O paciente tem que garantir na casa dele. Né? Esse tipo de coisa. Então, condições, né? Entre outras condições, né? Que as pessoas têm que estar pensando para se relacionar de maneira diferente, né? No novo contexto. Sabe-se lá se isso vai voltar ao normal, né? Ou se vai ser um novo normal, ou se vai ser o velho normal, ou se... Verdade. Então, as pessoas têm que estar... Então, como a FAP trabalha bem essa relação terapêutica, e a gente está usando todos esses recursos que as pessoas estão tendo lá de fora também, é mais um momento, né, para estar trabalhando ali a FAP. Excelente. Você comentou no início a respeito de 5 regras da FAP, né? E aí você descreveu para a gente os CRBs. Você pode descrever para o pessoal quais são essas 5 regras? Estar atento aos CRBs é a primeira regra da FAP. Né? Identificar eles, tá? A segunda regra da FAP é evocar esses CRBs. Como eu falei, eu quero que ele apresente no consultório essas dificuldades. Então, às vezes, o paciente chega e né, a relação é ótima. Uma alegria para a terapia, a pessoa adora, vem, fala, colaborativo, tudo ótimo e tal. Só que ela vive reclamando de conflitos, né, fora, né, ali da terapia. Mas comigo é ótimo. E aí eu identifiquei que eu preciso evocar um comportamento, o problema dela naquele momento. Então, eu coloquei alguma restrição ou algum bloqueio, ou falei alguma coisa de maneira mais incisiva, mais dura, né? E a pessoa já partiu com uma agressividade depois. Eu não entendo aquela agressividade como uma ofensa pessoal ou como uma falha profissional minha. Muito pelo contrário. Né? Eu entendo que eu consegui com que ele apresentasse na terapia um comportamento do problema que ele apresenta fora. Né? É assim que ele resolve conflitos fora. E por isso que dá problema. Né? Só que na hora que ele faz isso comigo na terapia, eu vou agir diferente das pessoas fora.
Porque quando você parte para agressividade com alguém fora, o cara devolve a agressividade ou se afasta. Né? E se ali se eu consigo agir diferente, né, eu posso estar trabalhando aquele comportamento dele naquela hora. Então, nesse sentido, evocar, né, um CRB1. Se a pessoa é muito tímida, né, e tem vergonha, eu vou evocar esse CRB1. Eu quero que ela sinta esse tipo de coisa no consultório. Vamos falar de coisas difíceis, né, para você, que te dão vergonha, às vezes, da intimidade, né, ou de momentos em que você errou, ou momentos, né, da questões relacionadas à sexualidade, ou coisas assim que as pessoas têm, às vezes, mais vergonha de expor, né, Aline? Então, eu estou evocando, né, esses comportamentos clinicamente relevantes ali naquele contexto. Deu para dar alguns exemplos, né, Aline? A terceira regra da FAP é reforçar CCRs2, né, ou seja, comportamentos clinicamente relevantes que estejam relacionados a tentativas de solução da queixa. A partir do momento que a pessoa apresenta comportamentos relacionados à solução, eu quero reforçar esses comportamentos. Eu quero, de alguma maneira, estimular com que ele se repita, né? Porque ele tá, esse é o caminho que a pessoa tem que estar trilhando. E nem sempre é o caminho, né? Que a pessoa consegue trilhar do lado de fora. Como a gente falou, a pessoa ela é tímida e passiva, e aí na hora que ela se expressa, os outros acham ruim, né, ali? E aí reclamam ou bloqueiam. E aí a pessoa, às vezes, fica muito triste com essas consequências e volta ao padrão comportamental anterior, né, ali, de submissão e passividade e submissão, né, para poder conseguir a companhia dos amigos que ela conseguia antes. Sim. Então, é o que eu não quero que aconteça. Então, eu vou estar reforçando, né, elogiando, isso mesmo, deu errado, mas continua legal. Né, eu gosto de brincar no consultório, eu falo estrelinha da terapia no seu caderno. Né, parabéns, estrelinha da terapia, deu tudo errado, mas foi ótimo na terapia, estrelinha da terapia, por lá continue assim. As pessoas riem, acham graça e pensam. Daqui a pouco a pessoa chega na outra sessão, fala, Felipe, aconteceu tal coisa, eu fiz isso, me dá minha estrelinha aí. Me dá minha estrelinha aí. Eu falo, ótimo, toma, tá merecendo mesmo, né? Parabéns. Que joia. A regra 4, né, é você observar efeitos potencialmente reforçadores do comportamento do terapeuta em relação aos comportamentos clinicamente relevantes do paciente. Tá? Eu quero me inserir naquela relação como um protagonista para poder mudar comportamentos dele. Né? E a última regra, a quinta regra da FAP, é fornecer interpretações sobre variáveis que afetam o comportamento do paciente. Né? Ou seja, ensinar ele a fazer análises funcionais dos próprios comportamentos. Entendo. Essas análises funcionais, você ensina um pouco de análise do comportamento ou não necessariamente você precisa passar por termos técnicos? Eu de preferência, evito termos técnicos. Tá? Evito ter que botar, por exemplo, desenhar um quadradinho com 3 colunas, antecedente, resposta, consequência e tal. Já fiz isso algumas vezes. Né? Mas é muito. Quando a pessoa é psicólogo, ótimo. Já taca logo, o paciente às vezes é psicólogo, mas você taca logo a fórmula, a análise bem crua mesmo assim. Mas quando ele é leigo na psicologia, né, um engenheiro, um contador, pessoas que não têm muita familiaridade com a nossa área, né, ali, ou não tem o hobby, às vezes, de se aproximar disso, tá? Aí eu prefiro botar numa linguagem mais acessível à pessoa. Então, eu uso muitas metáforas e analogias, por exemplo, né, porque, às vezes, colocar, né, às vezes a gente pontua, né? Olha, quando você faz isso, acontece isso. Se você repetir, isso vai acontecer isso de novo. Né? Então, você tem que mudar o comportamento para mudar a consequência. Né? Então, mas, às vezes, eu trabalho muito com analogias e metáforas. Né? Porque, aí, de alguma maneira, a pessoa recebe melhor, né? Isso com menos defesas, né? Do que se eu estivesse falando diretamente dela. É uma forma de descrever a contingência sem usar os termos técnicos, né? Exatamente. E aí, quando ele começa a identificar realmente qual a contingência que está em vigor, o que está acontecendo, mesmo que ele não saiba fazer uma análise funcional dentro de uma tríplice contingência, ele consegue saber que não é para fazer isso, é para fazer isso. Exatamente. Muito legal. Então, assim, um caso, né, onde tinha um conflito familiar muito intenso, né, e ela tinha dificuldade de fazer análises funcionais dela mesma. Né? E aí eu peguei para analisar a mãe. Falei, vamos analisar sua mãe. E assim, ela é a sombra da mãe. A sombra, sabe? Assim, o conflito é muito em função de que as duas têm os mesmos comportamentos, né? E às vezes dois bicudos não se beijam, né? Ali, desse estresse
Então, a gente começou a analisar a mãe. Aí ela fez todas as análises perfeitas da mãe. Depois eu fui mostrar para ela que ela tinha traços muito parecidos com a mãe, né? E perguntei se aquelas análises valiam para ela também. Fechou, fez todas as... Aí caiu a ficha, fez todas as análises funcionais dela também, né, naquela situação. Excelente, que ótimo. Então, como a gente não tem tanto tempo aqui no Instagram, só 1 hora, né? Eu queria avisar para o pessoal que a gente vai abrir para algumas perguntinhas, né? Não vai dar para responder todas as perguntas, talvez, mas algumas perguntinhas. Então, deixa eu abrir aqui. E já, enquanto eu abro aqui, eu quero avisar vocês, gente, a gente está com inscrições abertas para o curso DAC, tá? Então, abriram ontem as inscrições para o curso DAC, Descomplicando a Análise de Comportamento, que é um curso que vai te ensinar a atender todos os casos na clínica analítico comportamental de forma prática, segura, tá? Cientificamente fundamentado. Então, a gente é baseado numa ciência que se baseia em evidências, a análise de comportamento, o behaviorismo radical. E você vai aprender a criar, né, análises funcionais de excelência e intervenções clínicas precisas, né? Então, utilizando aí a FAP, o professor Felipe dá aula dentro do curso DAC. Então, ele vai ensinar para você ele vai ensinar para você a psicoterapia analítica funcional, tá? E utilizando a ACT, que a professora Mara Prudente também explica dentro do curso DAC, vou estar falando com ela aqui na quinta-feira. Então, o link está lá na bio, clica lá na bio depois da live aqui, agora você vai tirar suas dúvidas com o professor Felipe. Faça a sua inscrição, tá? Para quem fizer a inscrição hoje, eu estou disponibilizando aí R$100 de desconto e 2 meses de supervisão clínica, tá joia? Se você quiser 2 meses de supervisão clínica, entra no curso DAC, tá? O valor que está lá, gente, não paga, mal paga a supervisão clínica, né? Não vai pagar todo o conteúdo que está lá, mas eu falei que eu tenho um desejo missional aí de disseminar a análise do comportamento, tá joia? Tá no link da bio. Vamos lá. Achei bastante interessante a forma de analisar a mãe e filha do senhor Felipe. Que ótimo. Gente, quem tiver dúvidas, pode ir mandando, tá? É necessário o uso da FAP, Felipe, em toda sessão ou pode diversificar? Então, a FAP é um recurso, né, que a gente tem, né, para estar usando. Então, a resposta talvez fosse sim, né? Você pode diversificar, né? Usar outros recursos que agreguem, que complementem, né? Ali a partir do momento que a partir da análise que você está fazendo a situação, né, ali. O cuidado deve ser para não virar uma salada de frutas, né? Ali, porque a partir do momento que você mistura muita coisa, as coisas que você mistura tem que combinar, né, Elias? Depois tem fruta que não combina com a outra, né? Então, você tem que frutas que combinem umas com as outras, né, ali. Então, é possível sim diversificar, é legal, é importante ter recursos, né, para isso. Mas, como eu falei, é importante ter uma referência, né, ter um sabor, ter uma linha, né, ali para você estar trabalhando. Né? Excelente, né? E como você falou, né, você utiliza metáforas. Metáfora não é exclusiva da ACT, mas na ACT também se utiliza metáforas, né? Então, a gente entender aonde que casa, né? Às vezes, uma intervenção com a outra. Boa noite, gostaria de saber se em outras fobias é aplicada a FAP ou apenas em casos de relações sociais. Tá. As fobias sociais, principalmente, né? A FAP é um recurso principal para usar esse tipo de coisa. Afinal de contas, o público-alvo é justamente problemas de relacionamento e comunicações. Né? Mas já atendi outros casos de fobias, tá? Fobia de avião, né? E fobia de direção. Né? Foram 2 fobias. A fobia social que mais apareceu, tá? Apresentação em público, essas coisas assim, mas essa fobia de avião em segundo lugar e fobia de direção. Então foram os casos de fobias que mais apareceram no meu consultório, tá? E eu tenho a FAP como principal referência, tá? Para trabalhar esses casos também. Né? Mas já são casos que focam, né, menos ali na relação terapêutica, na essência da FAP. Né? A gente pode trabalhar na ideia de aproximação sucessiva, né, desenvolver outros repertórios, técnicas de relaxamento e outras coisas assim. Excelente. A Camila está perguntando se a FAP é exclusiva para adultos ou se aplica a todos, né? No caso, crianças, adolescentes. Tá, a princípio ela não tem uma exclusividade, né, de faixa etária, não. Tá ali. Agora, eu só atendo, a referência que eu tenho eu atendo crianças acima de 15 anos. Né? Tem crianças de 15 anos, tem crianças de 60 anos, tem crianças de todas as idades, né, ali. Mas acima de 15 anos, né, é um limite meu, né, para isso. Eu não tenho especialização em terapia infantil,
né, e nem tenho as habilidades necessárias para estar desenvolvendo assim, né? Então, o meu foco é maior, né, nesse público, né? Tá? Mas a Excelente. parte em si, não. Você pode usar elas em outros contextos também, inclusive com crianças. Perfeito. A Camila também perguntou um exemplo de CRB1, quando a pessoa tem medo, em caso de fobia de avião. Ah. Seria na conversa a respeito do assunto? Como é que seria? Como eliciar o CRB1 em caso de fobia de avião? Isso. Um exemplo, assim, não é nem como iniciar, mas um exemplo de uma pessoa que tem fobia de avião. Como é que ela manifesta isso dentro do consultório? Tá. Por meio da imaginação, ela pode estar fazendo isso. A partir do momento que a fobia de avião, mas a gente pode, por exemplo, estar conversando sobre um filme onde teve um acidente de avião. Ou sobre uma reportagem que falava do Fokker 100, da TAM, não sei o quê, do avião que caiu e tudo mais. Tá? Então, nisso, a pessoa já pode começar a apresentar sinais de ansiedade, típicas do caso de fobia. Né? Claro que não vai ser o ataque fóbico inteiro, né, ali, que ela vai ter quando ela está no avião, ou muito próximo do avião. Né? Mas são unidades comportamentais menores desse contínuo, né, que vai levar até a fobia. Tá, ali. E a terapia de fobia hoje em dia nunca é, né, só trabalhar a dessensibilização sistemática clássica, né? Ali de hierarquia, de medos e se aproximar disso. Não, né? A gente vai trabalhar também no sentido molar, né? Na vida da pessoa. Tá? Afinal de contas, a fobia ela não só é fruto, como ela é enfraquecimento, né? Ou seja, de um certo empobrecimento das relações gerais, né? Da pessoa, que favorece esse tipo de transtorno que está acontecendo. Né? Além de... Interessante, Felipe. Diga. Sim. A pessoa pergunta qual o CRB de uma pessoa que tem fobia e tal. O interessante é que conversar sobre uma fobia gera ansiedade. Né? Então, isso por si só, às vezes, né, dependendo, né, da intensidade, né, dessa fobia, mas isso por si só pode evocar, né? Então, assim, tanto conversar a respeito, quanto pedir uma imaginação que talvez a pessoa, né, lembre de quando isso aconteceu, de onde aconteceu, o dia que aconteceu o condicionamento. Eu dando aula, né, sobre fobia, eu gosto muito de falar do condicionamento clássico, para explicar e tudo, e eu gosto de dar o exemplo da barata. Né, ali. Por que pessoas têm medo de barata? Eu vou dar a explicar. E aí eu fico repetindo, barata é isso, a barata é aquilo, né? A gente já faz a situação, a barata faz assim. E tem um monte, sempre tem alguém na sala que fala, professor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse exemplo, né? Ou falar disso, só de falar disso já vai gerando um mal-estar, ou de ouvir esse tipo de coisa, né? Excelente. Uma pessoa está perguntando se você indica algum outro referencial teórico para ser aplicado em conjunto com a FAP ou como um complemento. ACT pode ser uma dica, né, para estar indicando, né, ali, algum referencial. Excelente. Né, como que eu gosto também, né, de estar, tem leituras a respeito, tem coisas assim. Né? Perfeito. Também acho que a ACT combina, né, mas é sempre bom a gente ter aquela veia, assim, né, onde a gente escolhe a partir disso, né. Exatamente. Né, então, tem uma referência para você, né, ali, o seu centro, a sua coisa, até por uma questão de especialização ou de identidade mesmo, né, de trabalho. Mas é sempre bom conhecer, né, mais coisas. Excelente. E aí você falou sobre, talvez, Casa ACT, e aí eu queria falar para vocês, 41 pessoas aqui acompanhando a gente agora, o professor Felipe, ele foi meu supervisor clínico. Então, assim, gente, vocês não fazem ideia do tanto que eu cresci com as supervisões dele, sabe? Eu acho que se eu consigo estar onde eu estou hoje, você tem, Felipe, uma contribuição, assim, enorme. E eu sou realmente muito grato por isso, sabe? Porque abriu os meus olhos de uma forma que na faculdade não foi feito. Né? E assim, sem querer criticar ninguém da faculdade, né? Mas eu sei que lá existe um sistema que, para funcionar, às vezes justifica-se como as coisas são feitas. Mas quando eu estava ali na supervisão, nossa, como eu me sentia extremamente acolhido, reforçado, e eu conseguia levar, né? As propostas eram extremamente claras, eu conseguia levar para o consultório, então eu tive um crescimento profissional, utilizando a base da análise do comportamento que você traz muito, utilizando técnicas interventivas que eu não conhecia. Às vezes você falava, gente, já usou a técnica tal? Aí eu ficava,
Tomara que ele explique, que eu tô com vergonha de falar que eu não conheço. Então, assim, te agradecer por isso, por essa fase, te agradecer por você estar aqui agora, ter cedido do seu tempo. Você falou que passou o dia todo aí trabalhando, mas parou agora para estar aí com a gente, né? E avisar o pessoal, gente, se você quer conhecer mais do trabalho do Felipe, tem o Instagram dele, que a gente vai colocar aqui embaixo. Se depois o Felipe quiser passar algum contato, vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, podem chamar ele lá no direct, vamos dar trabalho para ele. E ele também está com aula, no curso DAC, né? Curso Descomplicando Análise do Comportamento. Ele tem outros cursos, posteriormente a gente vai estar abrindo aí um curso também utilizando a FAP exclusivo para casos de depressão, vai ser incrível esse curso. Mas essa semana, sexta-feira, encerram as inscrições para o curso DAC. Né? E o Felipe comentou sobre casar a FAP com a ACT. Quinta-feira eu vou entrevistar aqui a Mara Prudence, né? que trabalha junto com o Felipe no IBAC, e ela dá aula sobre ACT. Que também já foi me supervisando. Foi? Que ótimo! Também já foi me supervisando, né? Eu lembro muito bem da supervisão com você, muito bom com a Mara também. Legal, vou acompanhar a live dela amanhã. Que joia! Quinta-feira dela, depois de amanhã. Olha que legal, gente. Ela vai falar sobre utilizar a ACT e talvez um pouco da FAP num caso de ciúmes. Né? Então, ela vai falar isso para a gente na próxima quinta. Então, tanto o Felipe, quanto a Mara, quanto a Marina Soares falam ali junto comigo dentro do curso DAC, Descomplicando a Análise do Comportamento. Eu tenho certeza que o curso DAC, mais a comunidade interna... Felipe, a gente tem alunos de mais de 20 estados do Brasil. Então, na comunidade gera um valor, um enriquecimento profissional incrível. Né? E às vezes eu fico lendo ali, eu fico, uau, que legal. Né? Tem uma pessoa que é psicóloga há 20 anos, o outro é estudante de psicologia, e está todo mundo junto falando de análise do comportamento, né? Cada um com as suas especializações, então é incrível, tá? Então, gente, no link da bio, encerra sexta-feira, não perca tempo, faça parte, né? Segunda-feira que vem a gente tem a aula de boas-vindas, já com estudo de caso, para os alunos do curso DAC, tá? E se vocês tiverem alguma última pergunta para mandar para o Felipe, algum agradecimento, podem comentar aqui, que a gente está com pouco tempo, senão o Instagram encerra. Tá? Então, o pessoal está falando live maravilhosa, parabéns. Gostaria de saber o nome de alguma técnica, peraí que saiu aqui, de algumas técnicas interventivas usadas, os nomes. Alguém perguntou onde tem acesso ao curso DAC, no link da bio, tá? E, Felipe, tem algum nome de técnicas específicas? Talvez o bloqueio de esquiva seria uma técnica característica? Você falou como metáforas, analogias também. Sim. Cara, técnicas de entrevista, né? Acho que seria mais ou menos uma coisa nesse sentido. Não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Ou que a gente pode estar trabalhando esses princípios da FAP, né? De bloquear a esquiva do paciente, de evocar comportamentos clinicamente relevantes, saber quais deles a gente tem que reforçar, como não reforçar isso, tá? Então, saber interpretar, né? Fazer análise funcional. Eu gosto muito, né, na minha prática clínica, dos exercícios de coleta de dados de intervenção, né, desse curso também, lá, de exercícios clínicos para bombaçoterapia. Exercícios como pizza da vida, o quadrante, linha do tempo, linha da vida, né, coisas assim que você tem condições de estar manuseando, né, informações e reflexões com o paciente de maneira bem rica. Né? Excelente. Eu costumo dizer, Felipe, que mais do que ter uma regra, aliás, mais do que ter uma técnica interventiva, vale você entender bem, dominar bem, né, os pressupostos básicos e entender sobre habilidades de entrevista, habilidades de relação. Porque aí você consegue utilizar a sua carga técnica, né, no caso a análise do comportamento, com uma ótima habilidade de entrevista, uma ótima habilidade de relacionamento, e a partir daí, uma conversa, uma pergunta pode ser uma intervenção muito mais eficaz do que uma técnica específica, né, porque a gente utiliza isso consequenciando, a pergunta vai ser uma ocasião para algum tipo de resposta, né, então, assim, nesse caso... Até o silêncio pode ser uma técnica. Né, fazer silêncio na hora certa, olhar, dar o tempo da pessoa, né, refletir, pensar, falar. Né, então, nesse sentido, técnicas de entrevista mesmo. Técnicas de entrevista, excelente. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar, porque daqui 1 ou 2 minutinhos aí ele vai cair sozinho. Felipe, muito obrigado, de verdade. Foi muito bom ter você aqui.
Espero que você volte mais vezes. Tamo junto. E o pessoal está dizendo que gostou bastante aí, ó. Legal, legal. Tamo junto aí no DAC, tamo junto nesse curso de depressão. Né? Já estávamos na supervisão, né? Lá atrás, estamos aí. É nóis. Obrigado, Alisson, pela oportunidade de estar falando aqui. Obrigado a todas as pessoas aí que participaram, estão ouvindo, né? E comentando. Eu reconheci a Isabel aqui na lista que está passando, mas os outros não reconheci, né? Ali está muito nomes passando aqui também. Né, Ali? Valeu, gente, pela audiência. Excelente. Por esse momento É aí. isso. Joia, obrigado, pessoal. E para quem tem interesse, a live vai ficar disponível no YouTube, tá? Eu vou retirar ela daqui, vou deixar ela algumas horas aqui, e aí eu retiro, faço a edição no início, no final e posto no YouTube. Muito obrigado, Felipe, obrigado, pessoal. E nós nos vemos quinta-feira na live da Mari, tá joia? Aqui no canal mesmo. Um abraço. Tamo junto.